Dizer que eu omiti que há um chakra que foi aberto na maior parte dos seres humanos que andam no planeta há pouco tempo. É um chakra que fica, e portanto esse foge do agrupamento, é um chakra que fica entre o chakra cardíaco, que está no nosso peito, e aquele que está no laríngeo. É um chakra novo, um chakra que tem a ver com a compaixão, um chakra que é preciso para o processo que o planeta eventualmente algum dia vai entrar. Eu digo algum dia, porque o plano era que ele já tivesse entrado, mas há resistências que estão a travar esse processo evolutivo. Resistências não das pessoas, mas da consciência social. Então, eu, quando foi anunciado esse chakra, inclusivamente, apercebi-me efetivamente dessa abertura. Andei uns dias que notava diferença, inclusivamente até na zona dele, a pele, na zona dele no meu corpo, a pele saltou, depois que ele restabeleceu-se. Portanto, quer dizer que, além destes chakras, nós temos milhares de chakras, muito pequenos, né? Que são os pontos da acupuntura. Os pontos da acupuntura são vórtices energéticos. Os hindus, ou a medicina ayurvédica, chamam os pontos marma, que são os pontos coincidentes com os pontos da acupuntura. E depois temos outros chakras menores. No total são muitos pontos. E cada eles tem uma sua função. Agora, estes principais são os que administram exatamente toda a nossa vivência. Há 3 chakras que são os que as pessoas, no geral, os têm mais ativos ou menos ativos. São 3 chakras, que são o chakra da raiz, né, que está na parte de baixo, entre a área sexual e o ânus, portanto, que está ali naquela área, que está apontado para a terra, que nos liga à terra, e geralmente está ligado à sobrevivência, o instinto de sobrevivência, também é ele que gera em parte o medo, os mecanismos do medo de sobrevivência. Depois temos o chakra emocional, que está abaixo do umbigo e internamente, né? Eles são 2 vórtices, e um direciona-se para a frente e o outro direciona-se para trás. O que se direciona-se para a frente geralmente está ligado, os chakras que direcionam, à sensibilidade da pessoa. E quanto mais eles estiverem equilibrados, mais a pessoa é sensível ao que está à sua volta. Por isso é que certas pessoas, quando entram em alguns sítios, por exemplo, como numa igreja, estou a falar a grosso modo porque é onde as pessoas conseguem, efetivamente, na maioria das pessoas, conseguem ter essa percepção. Ou num lugar, por exemplo, numa igreja, numa catedral, em que impera uma energia bastante forte, tem consciência disso, que há ali algo que o eleva ao mesmo tempo, mas também que o impressiona. Portanto, os chakras das costas, que estão virados para as costas, têm mais a ver com a força de vontade, a ver com a motivação, com, portanto, o impulso para a realização. Quer dizer que o corpo emocional está ligado a esse chakra, quer dizer que nós, então, esses chakras estão ligados aos nossos campos, aos nossos corpos energéticos. Então temos um corpo emocional, a cor que geralmente está relacionado com que geralmente as tradições o identificam, é com a cor, o primeiro, o raiz é o vermelho. Este emocional geralmente está relacionado com o laranja, a cor laranja. Depois temos o mental. O emocional e o mental, acho que a humanidade ocidental neste momento é raro os encontrar nas pessoas equilibrados. Quase sempre, ou porque emocionalmente estão desequilibradas, ou porque mentalmente andam muito estressadas. Portanto, são sempre chakras que estão invariavelmente não estão no seu melhor. Pronto, então temos um corpo mental, temos um corpo emocional, e depois, subindo mais no peito,
Na caixa torácica, no centro, temos o chakra do coração, um chakra que está relacionado com a nossa parte mais que tem a ver com o amor. É de cor verde e geralmente ele gera esses aspectos mais estão a ver mais com a sensibilidade para a partilha, para o respeito pelos outros. Depois, mais acima, temos o chakra da laringe, que é um chakra que está relacionado com a comunicação, de cor azul, que geralmente os políticos e os mentirosos têm muito, eu não chamei de mentirosos aos políticos, eu só disse os políticos e os mentirosos têm muito desenvolvido. Ou comunicadores, quem é comunicador geralmente tem muito desenvolvido, portanto há uma abertura. É o chakra da comunicação e, portanto, geralmente quase todas as pessoas que se fecham à comunicação ou que geralmente têm este chakra ou a uma velocidade que não é normal ou tem uma velocidade, portanto, diminuída ou está bloqueado. Isso são mesmo pessoas que nunca conseguem dialogar, ou seja, evitam o diálogo, são muito contêm-se muito nas respostas, são muito tentam resolver tudo com uma palavra ou com uma manifestação com a cabeça, evitam o diálogo profundo, mas ou quando isso tem de ser, esquivam-se o mais que puderem. Portanto, esse mas ele está ligado à tiroide e quase sempre o que acontece é que a tiroide deixa de funcionar. Aquele chakra que eu disse que abriu há pouco tempo, talvez foi em 2012 que ele começou. Alguém tem parece que há aí alguém que tem o microfone ligado que está a ouvir feedback. Alguém daí deve ter outro. Não sei, é para aqui o nosso amigo Joaquim, se calhar. Estão a ouvir feedback daí. Ora bem, agora não. Agora parece que parou. Então, está ligado ao timo. O timo é uma glândula que só aí nos anos 80 é que descobriram todo o potencial dela. Dizia-se que com o crescimento, quando nos tornávamos adultos, o timo, portanto, secava, porque aparentava exatamente ser uma glândula que tinha perdido as funções, mas não. O timo segrega toda a nossa vida substâncias que são muito importantes. Está relacionado com a nossa imunidade, com as células T, que são as células que atacam, portanto, os corpos intrusos, como bactérias, vírus e outras substâncias. Portanto, daí ele ser bastante importante para a nossa imunidade. Ora, depois o sexto chakra, neste grupo, é o chakra que fica entre as sobrancelhas. É o chakra que geralmente os orientais valorizam mais e que se aplicam a meditação ajuda a desenvolver essas características. E, portanto, o que quer dizer que quando entramos em estados meditativos e começamos a levar isso mais a sério, ou seja, a meditar regularmente e concentramos efetivamente na ausência de pensamentos ou focamos numa luz, na respiração, em qualquer estratégia para amestrarmos a mente a não andar a vaguear, efetivamente a glândula pineal responde a esse conceito. E aqui vou ter de saltar para o ADN. Daqui, essa glândula é muito importante. Ela, se queremos ter saúde, se queremos rejuvenescer, se queremos libertar hormonas do rejuvenescimento e da saúde, ela tem duas glândulas que são muito importantes. A secundariamente é esta que estou agora a falar, a pineal, que são glândulas que não têm, portanto, interruptor. Portanto, não, por exemplo, como costuma dizer, que têm boca, só têm um formato de pera, são muito pequeninas, estão entre os hemisférios,
aí 3 dedos para o interior do cérebro e, portanto, é uma glândula que não só segrega, por exemplo, a serotonina, que nos dá bem-estar, segrega, portanto, outras como a melatonina. A serotonina dá-nos bem-estar. A melatonina é um subproduto da serotonina, que também tem essa função. Só que a melatonina tem uma função de regularmos o dia-noite. Ou seja, pessoas que às vezes não conseguem dormir, adormecer com facilidade, se passarem a tomar melatonina, lógico que não é natural, porque essa é fabricada, mas extratos, e são químicos, extratos mesmo se for tirado de plantas, não deixam de ser de cereais, não deixam de ser uma extração química, portanto não é natural, ajudam na maior parte das pessoas a conciliar o sono com mais facilidade, ou terem um sono mais regular, aprofundarem o sono e, por sua vez, portanto, quando acordam, geralmente dormiram, descansaram. Coisa que não acontece se tomarmos barbitúricos ou medicamentos para dormir, que é um sono forçado, o corpo não descansou e a pessoa, quando acorda de manhã ou levanta-se de manhã, continua tão cansada como estava antes e que depois pode piorar. O que quer dizer que, aos poucos, pode o cansaço tornar-se crónico. Depois isso tem repercussões noutros lados, geralmente é o intestino. Pronto, já que falamos no intestino, é que vai sofrer as consequências, já que falamos no intestino, o intestino também produz serotonina. Aliás, hoje em dia a neurociência diz que nós temos mais neurónios no intestino do que no cérebro e que 40%, de 40% a 50% da serotonina não é fabricada na glândula pineal, é fabricada nos intestinos. Daí eu, como profissional de medicina biológica, sou sempre muito insisto muito com os meus pacientes a fazerem uma boa limpeza aos intestinos, porque os intestinos não só são onde está o nosso sistema imunitário, onde passa efetivamente através do intestino tudo que nós comemos e efetivamente se tivermos o intestino tóxico, isso vai passar juntamente com os micronutrientes para dentro do corpo, ou maior percentagem ou menor, e efetivamente a capacidade de produzir serotonina diminui, como outras áreas que são necessárias para haver uma saúde razoável. Ou seja, o intestino é a base de uma saúde plena. E quem quiser efetivamente fazer um rejuvenescimento, que é o objetivo, um dos objetivos do Self-Renewal Guru, efetivamente, é que quanto mais desalinhados estiverem energeticamente, quanto mais tóxicos estiver no geral, não estamos a só falar no intestino, porque se o intestino estiver tóxico, o corpo está tóxico, não há como mudar isso. O que vai acontecer é as doenças aparecerão com mais facilidade, porque estamos chama-se predisposição, como efetivamente o nosso estado psicológico, anímico, estará também desequilibrado. Hoje sabe-se que só vou contar isto muito rapidamente. Uma vez em Lisboa aparece-me uma psicóloga que disse que estava a passar por uma fase um bocado estressante e que as coisas não estavam a correr bem com ela, estava não sei o quê, estava já a tomar uns antidepressivos, mas não estava a resultar, estava com dificuldades. Por curiosidade, porque pressenti que era assim, peguei na lupa e disse: deixa-me só ver como é que estão como é que isto está por dentro. Os intestinos dela estavam, disse: olha, podemos fazer acupuntura para resolver isso, e já que está a tomar medicamentos psiquiatra, não vale a pena estar a mudar a medicação.
apesar de que esses são muito mais agressivos com efeitos secundários para o nosso corpo, para as nossas células, do que aqueles que eu poderia recomendar. Mas digo que se não for fazer a limpeza aos intestinos, qualquer tratamento que fizer, da maneira como eles estão saturados. E depois eu perguntei, olha, não ouviu falar na neurociência, porque isso deve ser uma coisa que os psicólogos devem saber, que nós temos mais neurónios nos intestinos. Isso é só teoria. Disse, pois quase tudo que vocês aprendem são teorias, mas só que depois passam para a prática, né? E utilizam. Quando é connosco é teoria, quando é com os outros é realidade. Pois isso é interessante. Bem, lá convenci ela, lá foi fazer uma limpeza. A segunda limpeza, ela depois fez os exames, a IRS e não sei quanto, trouxe o marido e tal, para ver como é. A segunda sessão, ela depois começou a fazer acupuntura na mesma, a segunda sessão, veio de uma segunda sessão de hidrocolo e disse, olha, já me sinto muito, muito melhor. Vou fazer mais esta sessão da acupuntura que estava marcada, mas já me sinto bastante bem. Você tinha razão. Os intestinos podem interferir efetivamente nos estados anímicos. Claro. Diz, então, se estivermos cheios de substâncias tóxicas que irritam o nosso sistema nervoso, que irritam o nosso cérebro, que sentimos por coisas muito pequenas, nós estamos sempre no extremo e, portanto, desencadeamos sempre situações emocionais e mentais de extremo. Há uns anos atrás, sentei-me à frente do comandante das forças de intervenção. A pergunta do comandante da força de intervenção, lá no quartel, na ajuda, perguntou-me, então, porquê? Porque foi um aluno, por acaso havia uns 4 ou 5 na escola na altura, que eram todos da força de intervenção, mas havia um aluno em especial que era chefe de um grupo, era chefe de um grupo de intervenção, que achava que ele tinha mudado tanto, ele tinha polípos no intestino, ele tinha várias coisas, ele tinha um hálito que a quilómetros dele já o sentíamos, e tudo isso desapareceu. Ele levou a sério e fez as transformações. Você devia ir lá ensinar lá aos meus colegas, não sei o quê. Então lá fomos, caminhámos para lá, mas primeiro tive de falar com o comandante. Primeiro foi a entrevista com o subcomandante, depois foi ao comandante, aquilo tem de ser por hierarquias. E quando o comandante perguntou-me, então, porquê é que você quer vir cá ensinar os meus homens a comer? Eu disse, tinha acontecido há uns meses atrás, e a SIC filmou uma triste cena em Guimarães, que um indivíduo que saiu do futebol, um adepto, não sei de que clube, mas pronto, acho que estava a jogar o Benfica com Guimaronense ou qualquer coisa assim, que há um troca de palavras. Ele trazia uma criança com ele, um miúdo aí com 7, 8 anos, há uma troca de palavras e o polícia, que era um chefe, que era um subchefe, desata a bastonada ao homem e depois aos pontapés ao homem, não é? Eu quando disse, comandante, você ainda tem presente aquela triste cena que aconteceu. Você, o que é que acha? Explique-me se é razoável que um homem da corporação treinado para apaziguar, para travar a violência, para neutralizar é ele que a originou. Porquê é que ele fez isso? Porque, de certeza, as toxinas e os estimulantes que ele tem dentro do corpo, aquilo explodiu e ele não tem, o sistema nervoso dele não controlou, ele agiu. Tenho a certeza que ele ficou arrependido depois, mas já estava feito, já não podia voltar atrás. Porque é que ele não se conseguiu controlar? Um homem que controla os outros e não se controla ele? Porque ele está carregado de substâncias, cafés, álcool, açúcar, carne vermelha, que só criam estimulantes e toxinas dentro do nosso corpo. Ele trouxe assim a olhar para mim e disse, pode começar quando quiser. Percebeu que se calhar até tinha razão. Portanto, lá andamos para lá caminhar uma temporada. Então, agora vamos falar do último chakra, que é o mais importante, que é o imperador, mas ao mesmo tempo o mais difícil de nós o regularmos. O que quer dizer que qualquer um de nós pode, depois de estudar, fazer algum estudo sobre isso, com a visualização e sabendo efetivamente as cores e o mantra que está associado à palavra, o código de som que está associado
esse chakra pode-o efetivamente regular. E isso, de certa maneira, é fácil. Chegamos a uma altura, portanto, eu, quando comecei a regular chakras, usava a radiestesia, o pêndulo, para fazer isso. Depois passei a usar, a passar a mão para confirmar, e hoje utilizo a kinesiologia. Há muito que deixei a radiestesia, sei lá, há anos que não pego nos meus pêndulos. Mas o que quer dizer que... E depois, para corrigir os chakras às pessoas, geralmente, uso exatamente isso, visualizo a cor do chakra para regular. É um facto que qualquer coisa que seja outra a fazer a nós é temporário, ou seja, se a causa da regulação de chakras não for corrigida na pessoa, seja por atitudes mentais, emocionais ou outras, stress ou alimentares, já que eu disse que todos os chakras estão relacionados com a área neuroglandular, então as áreas estão sistema nervoso e sistema glandular, as glândulas, as que segregam efetivamente as substâncias. Ora, quase sempre, se não for o próprio a fazer autotratamentos, volta e meia tem, porque estamos constantemente submetidos a isso. Hoje em dia, ninguém vive uma vida pacífica, nem as pessoas que vivem no campo conseguem ter uma vida pacífica. Há sempre desafios, né, que nós consideramos desafios. E nem vale a pena outra coisa, mesmo que ele não tenha desafios no campo, quando chegar a casa, quando ligar a televisão e ver, por exemplo, o telejornal. De certeza, ninguém fica, da maneira como as notícias são-nos transmitidas, ninguém fica impávido e tranquilo depois de ver tanta coisa na televisão, né? Que é preparado exatamente para criar a tal consciência social. Então, o chakra da coroa, como assim se chama, é de cor branco. Eu, quando falei do ágena, não disse a cor, geralmente pode ser, eu na cromoterapia prefiro utilizar o violeta, mas geralmente ela é o anil, nas escolas orientais chamam-lhe o anil, uma mistura de azul e verde, assim, um esverdeado, azulado, portanto eu uso o violeta e funciona bem. Aliás, isso não é muito importante, é a exatidão da cor. É mais importante a intenção com que se está a fazer as coisas do que propriamente a cor. A cor é só um complemento. Como vê, portanto, por aí nós podemos já perceber que a importância dos chakras. Sabemos que eles existem. Quem trouxe o conceito de chakras para o Ocidente foi a teosofia, mais pela mão do Leon Butter, que era depois chegou a ser bispo de uma igreja, mas que era o secretário da Madame Blavatsky, e que no princípio, nos anos 30 do século XX, estiveram muito tempo na Índia a aprender essas coisas, e ele escreveu vários livros sobre essa área. Ele era clarividente, mediúnico, e portanto tinha a capacidade de ver as cores dos chakras, tinha a capacidade de confirmar que aquilo que os indianos diziam estava em concordância com a sua capacidade de visão. Ora bem, então, para nós ficarmos assim com uma ideia, agora vou fazer a ponte entre as duas. Na página do meu livro, que eu já disse qual era o título, não é? Portanto, a ciência do autoconhecimento, na página 361, tem uma tabela em que eu juntei as hélices e os chakras. Portanto, fiz uma ponte. O que quer dizer que, por exemplo, o chakra 1 está relacionado com a hélice, com a dupla hélice, que é aquela a única que nos é visível. Portanto, diz que este chakra, tal como a hélice, recebe e transmite informação das hélices multidimensionais, implementa na estrutura genética, é fundamental para o físico e está muito relacionado com a sobrevivência e com as funções físicas. No geral, todas as funções que têm a ver com a matéria, está muito ligado à parte mais material. A hélice 2, que efetivamente nós chamamos,
quando rotulamos ou damos o nome a essa hélice, é lições de vida, e portanto, como chakra está relacionado com o nosso registro acássico, tem a ver com o esquema divino do princípio da dualidade. Nós não podemos viver num planeta em que não haja dualidade. O que é, quando falamos da dualidade, tem de haver calor e frio, luz, escuridão, alto, baixo, direita, esquerda. Essa é uma realidade do nosso planeta. Portanto, geralmente este chakra, o chakra 2 e a hélice 2 estão muito relacionados com uma outra hélice, que é a hélice 8, e com o chakra 8, que fica 40 ou 30 centímetros acima da nossa cabeça. Ainda queria ver se chegava lá, mas falarmos um pouco sobre isso. Portanto, então, está sempre relacionado com a nossa missão. Quando falamos de missão, é o propósito. A palavra hoje de missão, quando é o propósito que temos nesta vida. Mas também está muito baseada na criatividade e também relacionada com a sexualidade, com as formas de poder. Quase sempre o poder está relacionado com este chakra, porque todos os líderes têm de ter 2 chakras que predominam. Geralmente é este o chakra do poder, e geralmente o chakra Ajna, que é o chakra de tentar a empatia com os outros, ou seja, de os fazer, porque há aqueles que vão líderes que são líderes pela força, há outros que são líderes pela razão, e esses é que são os verdadeiros líderes. Os líderes pela força são líderes que nós, como vemos, volta e meia caem, porque efetivamente disse quanto à força na resistência, até certo dia depois ela acaba por acontecer. Então, o chakra, o terceiro chakra, está sempre relacionado com a hélice 3 e que está relacionado com a ascensão, ou a ativação da ascensão. Ou o que é isso? Tem a ver com a nossa consciência num aspecto mais consciência de divino, consciência de espiritualidade, de percebermos, e também tem a ver com a comunicação, mas num aspecto muito diferente, é de comunicação mais com o nosso interior, não é? Com a comunicação externa. Então, o chakra 4 o chakra 4 tem muito a ver com o nosso aspecto, como já disse, a parte tem a ver com o nosso coração, com o amor, e portanto tem muito a ver com o nosso aspecto divino. É talvez um dos chakras mais difíceis de gerir, porque, como disse ainda na última aula, o amor no ser humano é um aspecto que ele tem muita dificuldade em cultivar, o verdadeiro amor, não é? Efetivamente, aquilo que nós chamamos amor. Aquilo que eu costumo dizer que mais se parece com o amor incondicional é o amor que a mãe tem pelos filhos. E nem é isso sempre, porque quase sempre a mãe, quase sempre, por razões sociais, tenta impor o seu ponto de vista aos filhos, por várias coisas, para os proteger, assim pensa, que assim os está a proteger, os está a ensinar para a vida, quando na verdade, portanto, às vezes está a usar o apego, mas somos seres humanos com defeitos, né? E portanto isso faz parte do processo. Então o chakra 5 está muito relacionado com o chakra 4 quando se fala efetivamente desse aspecto, porque é a comunicação, mas efetivamente está relacionado com uma comunicação mais de intercomunicação. Portanto, depois sabemos que o chakra 6 pode ser um portal para uma outra posição. O chakra 6 está ligado à sexta hélice, e a nossa sexta hélice do ADN está ligada ao nosso eu superior, o eu interior. O que quer dizer, quanto mais nós
desenvolvemos este chakra, mais começamos a ter uma conversa, um diálogo interno que podemos pedir para ajudarmos a ser orientados, a ser conduzidos. Geralmente, inclusivamente, hoje já não ouço falar tanto disso, mas se calhar há 3 décadas falava-se muito que as pessoas tinham um anjo bom e um anjo mau, e depois às vezes ouviam o anjo mau e não ouviam o anjo bom, portanto havia, pronto, custa-me a aceitar essa do anjo mau, porque não há anjos maus. Esse anjo é mais o diabinho, né? É o diabinho que está efetivamente a nos, portanto, a nos gerir. Portanto, então quer dizer que depois temos o chakra 7 e efetivamente o chakra 7 é aquele que nos liga ao mundo, ao mundo espiritual. Ok. Então, vamos ver se ainda consigo passar aí uma leitura rápida dos chakras. Pronto, já tinha falado aqui muito rapidamente, diz que o primeiro centro de energia na página 365 está muito ligado à região dos órgãos sexuais, incluindo o períneo, a bacia, as glândulas, que estão ligadas. Quando se diz as glândulas, estamos a falar das gónadas que tem no homem, tem a ver com, as glândulas no homem têm a ver com os testículos, com a mulher, os ovários. Portanto, aliás, isso também define geralmente a nossa identificação sexual, não é? Portanto, aí é nessa área que se produzem as hormonas estrogénicas, que tem a ver com a progesterona e também com a testosterona. Ora bem, agora é verdade que estas coisas são muito relativas. Nós sabemos que há mulheres que são muito macho e homens que não são assim tanto, são muito fêmeas. Portanto, aí está, a produção muda, a produção de certa maneira, o equilíbrio da testosterona e da progesterona muda a referência, exatamente porque é essa a indicação ou que faz com que a pessoa reaja, seja homem ou mulher, de uma determinada maneira. Então, quando este chakra, eu vou dizer outra vez aqui, mais em baixo, diz, quando este chakra está equilibrado, a sua energia criativa flui com facilidade. Esquecia-me disto. Geralmente, quase todos os autores dizem que é neste chakra que está a nossa energia criativa. E quando ela, portanto, é desviada da sexualidade para a criação, nós desviamos um poder bastante forte para o processo criativo. Segundo alguns autores, as pessoas que ficam muito dependentes da sexualidade geralmente são um pouco criativas. São criativas nesse meio. Portanto, mas na área portanto, de outras criações que tenham a ver com realizações, ficam-se por ali, não conseguem, portanto, porque utilizam muita energia que poderia ser para outras ações, como criação de outras realizações pessoais, ficam diminuídas porque estão viciadas nesse processo. Viciadas e canalizam quase toda a energia para essa área. Portanto, sobre o chakra, o segundo chakra, coisas que geralmente eu estou a fazer uma relação também com a parte da medicina biológica. Está muito relacionado, por exemplo, se tivermos o segundo chakra desequilibrado, o chakra emocional, a relação do açúcar, ou seja, do pâncreas, portanto, influenciada. E vemos que é assim. Principalmente isso vê-se nas mulheres. Quando geralmente, emocionalmente não estão bem, há uma tendência a comer muito mais açúcar do que noutras alturas. E, portanto, precisam de muito mais glicose. E aqui há também um parênteses que tem-se de abrir, que é o nosso cérebro, seja do homem como da mulher, só tem como combustível a glicose. E, portanto, como o que está a acontecer em nível emocional ou mental é gerido
pelo cérebro, de maneira porque é ele que gera todos os neurónios do corpo, né? Há um feedback constante, o que quer dizer que, e como a glicose que geralmente é procurada como bolo, chocolate, é açúcar, e aqui fazer diferença entre glicose e açúcar, os médicos convencionais e toda essa fauna, nutricionistas e companhia, classificam o açúcar da fruta, por exemplo, como a glicose da fruta como açúcar, e põe no mesmo. Dizem às mulheres, para as mulheres, portanto, quando estão grávidas, para não engordarem, reduzir a quantidade de açúcar, mas aqui uma notícia para as mulheres que estão a ouvir, é que eu escrevi isto em vários livros, o único nutriente que estabiliza o útero da mulher, que é como uma raiz para a mulher, é efetivamente a glicose natural, sem ser processada, que é como está nos sumos ou como está na fruta. Todo o resto, efetivamente, são açúcares e não nos trazem benefício nenhum. A glicose transforma-se em glicogênio dentro do nosso corpo, e o glicogênio é o que move os nossos músculos, aumenta-nos a nossa concentração. Pessoas que estão sempre deprimidas têm um gasto de glicose enorme. Se elas consumissem mais glicose natural, aumentassem mais a fruta, mas quase sempre, como estão a tomar antidepressivos e estão a engordar, começam a cortar exatamente na fruta para não engordar mais. E, portanto, quer dizer que esses curtos-circuitos que as sinapses nervosas estão a acontecer no cérebro diminuíam. Portanto, vamos lá ver se há mais alguma coisa que ainda interesse falar de algum que seja mais especial. Vou falar mesmo do sexto, porque é aquele que, porque senão não temos tempo para o relaxamento, o tempo passa-se muito depressa. O sexto centro, portanto, está localizado entre as sobrancelhas. Há pessoas, há muitas áreas, e já lidei com muita gente que efetivamente tinham capacidades, desde a telepatia à mediunidade, efetivamente porque conseguiram desenvolver essa capacidade. Geralmente no Qigong, por exemplo, chama-se a terceira visão, portanto, e às vezes outros chamam o terceiro olho, outras escolas, o terceiro olho, portanto, que é um olho que vê para além daquilo que os nossos olhos fisiológicos conseguem ver. Lógico que isso para determinadas áreas, inclusivamente a área médica convencional, tem dificuldade em lidar com isso. Geralmente descartam essas possibilidades e mandam pessoas que dizem que veem coisas para a psiquiatria. Acredito, e já cheguei a dizer isto, o que vou dizer agora, que a maior parte das pessoas que estão em psiquiatria são, por terem ser-lhes rotulado alguma doença que a psicologia, ou mais psiquiatria, não entende, como pessoas que veem o que fisicamente não está presente, o que ouvem, o que fisicamente não está a acontecer, para os outros que estão à volta, o que quer dizer que essas pessoas nem sempre são bipolares, maníaco-depressivos, paranoicos. O nosso cérebro tem capacidades extraordinárias que a neurociência conhece ainda muito pouco. Quando dizem que nós só utilizamos 10% do cérebro, vejam o que é que pode fazer os outros 90%. Clinicamente, não terem condições para fazer uma observação, ou não quererem, não quer dizer que essas coisas não existem. Por isso, simplesmente, só não têm condições para fazer essas avaliações. A verdade é que os nossos olhos físicos também não veem nada. E os nossos ouvidos também não ouvem nada. Nós vemos frequências, os nossos olhos captam frequências, luzes, e depois o cérebro interpreta. Os nossos ouvidos não ouvem o som, já como ele está, ouvem vibrações, e o nosso cérebro interpreta e classifica se é mais barulho, menos barulho, mais alto, mais baixo, grave, agudo. Portanto, temos essas. Então, os nossos sentidos têm uma faixa muito limitada de percepção.
Mas é esses que são oficialmente aceitos. E tudo que sai fora dessas tabelas, a medicina descarta essa possibilidade. Portanto, então, se nós tivermos, portanto, eu há bocado disse que estava muito relacionado com os ritmos circadianos. É verdade que uma pessoa, por exemplo, que tenha dificuldade, e às vezes explico isso aos pacientes, olha, você vai passar a tomar melatonina 1 hora antes de dormir, já para conciliar o sono. E passado alguns dias, quando a volto a ver, então, mas não melhorou grande coisa. E você põe o quarto mesmo na escuridão total? Não, eu geralmente deixo assim as persianas um bocadinho abertas. Então, não vai resultar. Porque a pineal funciona tudo ou nada. Não há meios medidas. Ou é escuro ou não é escuro. Portanto, se houver ainda alguma entrada de luz, é o mesmo que acontece com os pássaros. Mal começa a amanhecer, eles despertam. Não é dizer, isto é agora, isto é verão, mas eu ainda estou na hora de inverno, portanto tenho de dormir mais um bocado. Não, os pássaros mal dão um bocadinho da luz, a pineal deles abre e pronto, eles voltam outra vez à atividade deles. Ok, esta foi mais ou menos uma muito resumida. Isto é um trabalho que demora horas para se poder falar em 20 minutos sobre as características. Mas era só para vos dar a base para o trabalho que vamos fazer agora, o trabalho de relaxamento, que hoje vamos trabalhar com os chakras. Já que temos estado a trabalhar com as hélices, hoje vamos trabalhar com os chakras para, efetivamente, começar também a ter mais à vontade com este aspecto. Então vamos fazer o que temos feito habitualmente. Aqueles que quiserem gravar, gravem para poderem fazer posteriormente este exercício. Vamos considerar um exercício de meditativo, mas que vamos entrar num estado que geralmente os meditadores já treinados entram, que é o estado alfa. O estado alfa é o estado que a nossa pineal funciona, por acaso, que é 14 Hz por segundo. Portanto, uma frequência na Terra, a medida para nós, portanto, sabermos definirmos a tabela é a onda artesiana, que vai de 1 a milhares de frequências. Portanto, é uma onda que tem um movimento oscilante e, portanto, que está em contínuo movimento. Não é como a onda escalar, por exemplo, que está parada. Por exemplo, cada um de vocês aí dentro da habitação onde estão tem vários vórtices de onda escalar. Foi descoberto há muito poucos anos. Ele está muito relacionado, efetivamente, com o toro. O Torus é um campo eletromagnético da Terra. Depois tem pequenas sucursais que chamam-se, portanto, a onda escalar. Nós não vamos por aí. Então, vamos lá começar a respirar profundamente. Pôr-se numa posição, né? Se quiserem baixar a luz, para mim, não tem problema, podem apagar. Portanto, não tem problema. A posição é estarem bem encostados, estou a falar isso ali para o Sr. António, porque ele é a primeira vez que está possivelmente a fazer uma experiência dessas, encostar as costas, pôr-se com a coluna o mais direito possível, para efetivamente a energia poder circular. Ora bem, então pôr as pernas bem assentes, os pés bem assentes no chão, um bocadinho afastadas, e se quiser pôr as costas das mãos sobre as pernas, sobre os quadríceps, tudo bem. Se quiser pô-las em cima da mesa, não é problema. Vamos lá ver se aqui o Joaquim não cai da cadeira abaixo, que ele já está, ainda não começámos, ele já está a relaxar. Ok, então vamos inspirar e expirar. Inspirar e expirar profundamente. Inspirar, expirar, sentindo o ar que entra e o ar que sai dos pulmões.
tendo perfeita consciência da sua respiração. Ar entrando, ar saindo. Agora, mentalmente, e só mentalmente, solte, relaxe e descontraia os dedos dos pés. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos pés. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da barriga das pernas. Solte, relaxe e descontraia os músculos das canelas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos e tendões dos joelhos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das ancas, coxas ou quadris. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da cintura. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das costas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do peito e da caixa torácica. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do pescoço. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos trapézios e dos ombros. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos braços, antebraços e mãos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do rosto e da cabeça. O queixo, os maxilares, as faces, os lábios, nariz, orelhas, pálpebras, testa, nuca e todo o corpo cabeludo. Relaxe, descontraia. Agora eu vou contar de 10 para 1 e a cada número contado vai-se soltando, descontraindo e relaxando mais profundamente. 10, 9, 8, 7, relaxe. 6, 5, 4, relaxe mais profundamente. 3, 2, 1, relaxe, relaxe.
Agora, a sua respiração vai ficando mais profunda, mais calma e tranquila. E a cada respiração sua, vai se sentindo a relaxar mais profundamente. Mais profundamente. Agora vai usar a sua imaginação. Visualize uma praia. Uma praia qualquer. Uma praia sem ninguém. Visualize as ondas a virem se desfazer perto dos seus pés. E agora você observa o mar, água, muita água, água a perder de vista, num horizonte muito distante. E nesse horizonte distante parece haver uma linha que separa o mar do céu, de um céu azul, de um céu muito azul. Veja tudo azul, um céu azul sem nuvens, tudo completamente azul, muito azul. Agora, imagine que essa luz azul começa a descer na direção da sua cabeça, envolvendo toda a sua cabeça. Essa luz vai banhando o seu couro cabeludo, a sua testa, a nuca, penetrando profundamente os músculos, pele, músculos, tendões, e deixando uma sensação muito agradável nas áreas banhadas por essa luz. Agora a luz vai descendo, pálpebras, orelhas, nariz, as faces, os lábios, os maxilares e o queixo. A sua cabeça e o seu rosto neste momento está todo banhado por essa luz, relaxante, tranquilizante, numa sensação de paz, de tranquilidade. Agora a luz desce, envolvendo o seu pescoço, espalhando-se até pelos trapézios até aos ombros, soltando, relaxando, eliminando qualquer tensão que exista nessas áreas. A luz vai envolvendo os ombros, depois vai descendo pelos seus braços, antebraços e mãos. Agora os seus membros superiores estão envolvidos por essa luz relaxante, tranquilizante e curadora. Mas assim também como o seu pescoço, trapézios e a sua cabeça. Agora da área do seu pescoço e dos trapézios a luz começa a descer, banhando o seu peito, as suas costas altas. A luz inunda a sua pele, penetra tendões, músculos, acabando por envolver o seu coração e pulmões, deixando uma sensação de paz, de tranquilidade na sua caixa torácica. A luz vai descendo, envolvendo a cintura. Essa luz vai banhando todos os seus órgãos internos, como o fígado, o ácido pâncreas, estômago, intestinos, rim, vesícula, bexiga, deixando uma sensação de harmonia, de paz e tranquilidade. Uma luz muito curativa que vai permeando
todas as células dos seus órgãos e vísceras. Agora a luz vai descendo para as pernas, passando pelos quadris, coxas, envolvendo os joelhos, descendo pelas canelas e barriga das pernas, soltando, relaxando, descontraindo, envolvendo os tornozelos e finalmente os pés. Agora todo o seu corpo está envolvido por essa luz curativa, relaxante, tranquilizante, como se fosse um campo à sua volta de energia azul, uma esfera. Eu agora vou contar de 10 para 1. Quando chegar a 1, você vai imaginar-se no seu lugar de descanso mental. O seu lugar de descanso mental pode ser imaginado ou pode existir na realidade. Pode ser um campo, uma praia, um jardim, uma casa, uma montanha. O que é importante é que esse lugar imaginário ou que existe na realidade lhe transmita paz, segurança, bem-estar, determinação. Então vou contar de 10 para 1 e você vai se deslocando ou criando o seu lugar de descanso mental. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vai relaxando e deslocando-se para o seu lugar de descanso mental. 4, 3, 2, 1. Agora chegou. Imagine-se no seu lugar de descanso mental. Um lugar maravilhoso. Um lugar que lhe transmite energias muito positivas, muita tranquilidade, que lhe transmite a força para os desafios do dia a dia. Agora que está instalado no seu lugar de descanso mental, vamos iniciar um exercício de visualização e meditação ao mesmo tempo. Agora, sem dar muita importância se o está a fazer correto ou não, estenda a sua consciência até ao 12º chakra, que está para lá do universo, que está no universo, muito longe de si. No entanto, pouco importa onde quer que ele esteja, para si. A partir desse seu 12º chakra, ouça o som da intenção que ressoa dentro do seu corpo. Imagine todas as pulsações de luz provenientes do espaço longínquo, movendo-se na sua direção. Enquanto essas ondas vêm na sua direção, ouça a resposta de toda a vida existente à sua volta. Imagine uma fina teia de aranha que compõe o seu cosmos. Conforme puxa a energia através dessa teia, ela começa a zumbir, a cantar.
e a informar todas as partes que a compõem. Deixe que essas ondas de luz venham para o planeta e sinta que você é um imã para a consciência expandida. Desde este momento em diante, intencione ter acesso às frequências da consciência do universo que se tornam disponíveis para si. Alegremente e sem esforço, sinta uma abundância de criatividade expressar-se através do seu ser. E, desinteressadamente e sem esforço e com grande coragem, use essa luz criativa enquanto ela se move através de si. E assim dá novas opções ao planeta. Conforme essas ondas de luz chegam através do seu 12º chakra ao centro informativo, imagine a Terra receber essas ondas gigantes de luz, com milhares de quilómetros de comprimento e largura, inundadas por minúsculas formas geométricas. Cada um de nós tem o potencial de reativar a essência do nosso planeta, usando os dons da própria mente, dos impulsos e das intenções. Sinta o desejo de que a Terra seja inundada por ondas de luz, transportando a geometria sagrada da essência de tudo. Por momentos, imagine que cada partícula de energia nunca será destruída. Que a destruição é uma ilusão do jogo que foi concebido pelo Criador no processo de evolução. Você é, de facto, um mestre do jogo. Encontre a arca do tesouro que você guardou, que simboliza os seus registros akáshicos. Ela contém a sua verdade mais valiosa, que você esconde até de si mesmo. Ao ousar abrir a arca, você verá a si mesmo, uma versão de si mesmo, que o Criador primordial, ao criar a paz e a liberdade, trouxe para este mundo. Tenha a intenção de que a soma total da sua inteligência seja livremente partilhada entre todos nós e que os dons, talentos e habilidades de cada um de nós se espalhem para o resto do mundo, para que a cura do planeta possa ocorrer. Tenha a intenção de que o seu corpo irradie amor. Crie uma espiral com esse amor e saiba que está ligado a um grande propósito. Você não está sozinho ou sozinha. Nunca o esteve. No entanto, precisa caminhar e agir sozinho para se descobrir. Envolva-se nessa espiral de amor e tenha a atenção de saber quem você realmente é. E agora, imagine a luz vermelha
no seu chakra raiz a girar harmoniosamente e tranquilamente. Depois imagine 2 dedos abaixo do umbigo e 3 dedos para dentro, a sair 2 vórtices, um para a frente e outro para trás, de luz laranja. Imagine no seu plexo solar, bem perto do seu estômago, um vórtice de luz para a frente e outro para trás, de cor amarela. Imagine agora, bem no centro do seu peito, um vórtice de cor verde, saindo em ambas as direções anterior e posterior, expandindo-se. Agora, imagine-se bem no fundo do seu pescoço, na base das suas clavículas, o chakra, o quinto chakra, o chakra da garganta, a emitir luz azul em ambas as direções. Agora imagine o chakra entre as sobrancelhas, a terceira visão, a emitir luz cor violeta em ambas as direções, anterior e posterior. Imagine agora, na coroa ou no topo da sua cabeça, um feixe de luz branco a subir e a ligar-se a todos os outros chakras, ao seu chakra oitavo, chakra nono, que está a quilómetros de si, 10º, que está quase nas extremidades da constelação, 11º e o 12º chakra. Agora, só mentalmente, vai repetir o som mentalmente de cada chakra. O chakra vermelho, o base, o som ou mantra é o LAM. Repita mentalmente: LAM, LAM, LAM. Ao mesmo tempo que visualiza a cor vermelha, o feixe de luz vermelho. O chakra do umbigo, de cor laranja, é VAM, VAM, VAM. Cada repetição que vai fazendo do som parece que vai ampliando os vórtices de energia. Vão mais longe. Agora, o plexo solar de cor amarela é RAM, RAM, RAM. O chakra do coração de luz, de vórtice ou de luz verde, é YAM, YAM, YAM. O chakra da garganta, de luz azul, é AM, AM,
O chakra entre os olhos, entre as sobrancelhas, é o famoso Om, Om, Om. E o chakra coronário, de cor branca, o imperador de todos os outros chakras, é Aum, 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 Aum. Agora vou deixá-lo estar alguns segundos a saborear esse estado meditativo. Se é a primeira vez que faz um exercício como este, congratule-se, pois, mesmo que tenha tido alguma dificuldade na visualização, dê um salto enorme no alinhamento dos seus campos energéticos. Os seus chakras estão sempre também ligados aos seus campos morfogenéticos. E essa totalidade é que compõe aquilo que é chamado do campo áurico ou campo de luz. Nós, no Self Renewal, chamamos de Merkabah, o campo de luz, ou o nosso veículo de luz. Ok? E agora vou contar de 1 para 5, quando chegar a 5, gradualmente vai voltando à normalidade, vai fazendo desaparecer qualquer sensação, voltando tudo à normalidade. 1, corpo pesado, solto e relaxado. 2, ainda algum peso, alguma sensação no corpo. 3, vai fazendo desaparecer essas sensações, voltando tudo à normalidade. 4, de preferência vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés. 5, vai abrindo os olhos, sentindo-se otimamente bem, calmo e relaxado. E dorme todas as suas capacidades mentais. Vão abrindo os olhos e vamos voltar ao aqui e agora. E então seja aqui, como é que correu? Não correu, você esteve parado, esteve sempre aí, portanto, mas... Alguém teve alguma dificuldade de fazer o exercício? Quem é que estava quase a dormir? É normal, que ali o nosso amigo Joaquim também, acho que passou um bocadinho pelas brasas, mas só aparenta-se que estamos nas brasas, mas estão a ouvir, o subconsciente está a ouvir, porque todos abriram os olhos, quando eu disse, ninguém ficou a ressonar, ou estará alguém ainda a ressonar? Eu penso que não. Ok, bem, essa foi a nossa experiência. Para a semana lá voltamos com uma nova aventura. Desejo a todos boa noite e muita paz. Namastê.